com vocês? Bem-vindos ao canal da Jéssica. Esse é o Aceleradas e eu vou falar sobre a corrida do GP de Silverstone hoje, que foi molhada, muito maluca e aconteceu de tudo um pouco. Então, vem comigo que eu vou te atualizar. Todos os pilotos acabaram indo para a volta de apresentação com pneus intermediários para testar ali qual que era a umidade da pista. Lembrando que todas as corridas eles recebem 5 jogos de pneus intermediários que são para chuvas um pouco mais leves. Afinal de contas, o pneu wet para molhado mesmo normalmente não é usado porque em condições onde ele seria necessário, eles cancelam a corrida, ou seja, quando tem muita chuva mesmo, eles nem realizam a corrida, o que torna esse pneu praticamente impraticável. Só que após a volta de apresentação, vários pilotos acabaram cedendo suas posições no grid, indo aos boxes para trocar os seus pneus e largar dos boxes. E não foi só os rookies, por exemplo, o Bortoleto que fez isso não, teve até o Leclerc da Ferrari fazendo isso, decidindo colocar pneus slick, ou seja, pneus de pista seca, pois achavam que não estava tão molhado assim e seria uma boa colocar um pneu slick porque teria uma aderência boa, uma velocidade maior, porque o pneu intermediário ele não dá muita velocidade, ele é focado em aderência em questão de aquaplanagem mesmo. E esse foi um grande erro. Colapinto mesmo tentou realizar isso e acabou ficando ali no box mesmo, não conseguiu nem largar. George Russell se perdia muito nas curvas porque estava com o pneu duro. Realmente foi uma escolha horrível ter tirado o pneu intermediário. Liam Lawson também, por causa da água da pista, vimos muitos rookies tocando, rodando e desistindo. Um deles foi Liam Lawson também logo no início e o próximo já na volta 4 foi o Bortoleto. Infelizmente o brasileiro teve uma decisão errada, disse que não foi uma estratégia da Sauber, que foi uma decisão errada dele, assumiu a responsabilidade por ter colocado um pneu de pista seca porque ele achou que ia secar mais rápido do que secou e não foi o que aconteceu. Então já na volta 4 ele perdeu a curva e acabou tendo que se retirar também da corrida. No Instagram dele ele fez uma postagem e disse o seguinte: corrida difícil, optei por pneus de seco com a pista ainda molhada, esperando que secasse um pouco mais rápido do que aconteceu. Cometi um erro na saída da curva 1 que me custou a corrida. E ele aproveitou para parabenizar o Hülkenberg. Mas eu já chego nisso porque eu tenho muita coisa do Hülkenberg para compartilhar com vocês. E a corrida começou a ter chuva. E mais chuva. Ali pela volta 10 estava completamente molhada essa pista, chuva forte mesmo, mas ali pela volta 38 começou a parar a chuva e abriu o sol. Realmente a Inglaterra disponibilizando todos os seus climas em uma única corrida de Fórmula 1. Verstappen na largada defendeu bem a sua pole position, porém após ser ultrapassado pelo Piastri utilizando o DRS e a chuva aumentar, eles proibiram então o uso do DRS até que a pista secasse um pouco mais e foi o que aconteceu. Então nas 10 últimas voltas o DRS voltou a funcionar e deixou ainda mais emocionante a corrida. Foi uma pena por Verstappen que acabou perdendo a posição para o Piastri e se não tivesse deixado abrir o DRS talvez ele não tivesse perdido a posição dele. E como eu falei, quando a chuva começou a engrossar muito, todos os pilotos já estavam com pneus intermediários, fizeram pit stops e voltaram para a pista. Mas mesmo assim, Antonelli acabou tocando no Berman e teve que se retirar da corrida, o que causou um safety car. E esse safety car não foi digital, esse safety car realmente foi para a pista. E ele foi polêmico. O Piastri, que já tinha alguns segundos de vantagem para o Verstappen, que estava sendo atacado pelo Norris, e quando embolou tudo, ele perdeu essa vantagem que ele tinha e o safety car saiu, ele acelerou e freou novamente, e isso causou nele uma punição. Eu achei uma punição um pouco exagerada de 10 segundos. Essa punição custou a ele a primeira posição, porque na relargada, o Verstappen passou ele por causa dessa situação, voltou, entregou a posição novamente. Quando ele levou a punição, eles já sabiam que ao ir ao pit stop, ele teria que cumprir esses 10 segundos lá, mas o Verstappen, ao tentar acompanhar ele, rodou na pista e caiu para a 10ª posição. E ele falou em entrevista logo depois o seguinte sobre esse momento dele rodando na pista: eu simplesmente pisei no acelerador e o carro sumiu. Eu não tinha velocidade e estava no mesmo ritmo que os caras à minha frente. Na verdade, só quando o clima começou a ficar meio a meio de novo e todo mundo estava sofrendo com os pneus, aí ficou um pouco melhor. Mas mesmo assim, o equilíbrio estava muito ruim. Foi uma corrida horrível. E ele fez então o resto da corrida de recuperação
recuperação mesmo, porque ele perdeu uma boa posição, o Norris assumiu a segunda posição e por causa da punição do Piastri, o Norris conseguiu então ganhar a corrida. Ele é o vencedor da corrida da Grã-Bretanha, ele que é britânico, que tinha um local ali na arquibancada só para os fãs dele, comemorou muito, celebrou muito, a mãe dele ficou muito feliz. Em contrapartida, o Piastri, quando terminou a corrida, foi um cara de bunda, afinal de contas, era garantido aquele primeiro lugar para ele, ele acabou perdendo por uma punição que ele não concordou muito. Em entrevista logo depois ele disse o seguinte sobre a punição: "Não vou comentar sobre a punição, posso me colocar em problemas." Acrescentou também um parabéns ali para Sauber e para o Nico Hülkenberg, mas se limitou a isso com a cara dele de Frozen de sempre fechada. Ao total, o Silverstone cobrou seu preço para os rookies, então os que saíram aí, eu vou deixar um edit muito bom, um memezinho pra vocês. Dos que saíram, então, Silverstone 2025 cobrou Colapinto, Lawson, Bortoleto, Radiari e Antonelli. Todos esses rookies ficaram fora da corrida por acidentes, perder curva, problema no carro, enfim. E ninguém menos do que o cara mais experiente, 15 anos na Fórmula 1, saiu da Fórmula 1, voltou, 239 corridas carimbadas no passaporte do alemão Nico Hülkenberg. Como disse Daniel Ricciardo? Hülkenberg. Nico Hülkenberg é o nome dele, o primeiro pódio da carreira de Nico Hülkenberg. Sim, muita emoção na corrida, muitos safety cars, muitos carros se perdendo nas curvas. Leclerc, por exemplo, ficou em 14ª colocação, Ferrari vergonheira, Hamilton, que adora essa pista, não conseguiu ir além por causa do carro, ficou apenas com o time do P4, Verstappen se recuperou bem, mas ficou com o P5, mas ninguém quer saber mais disso, ninguém quer saber de nada, todo mundo quer falar de Sauber, de Nico Hülkenberg. Dobradinha da Sauber de melhor piloto do dia, semana passada com Gabriel Bortoleto, essa semana com Nico Hülkenberg, saída de P19 para a chegada em P3. Mas não é só isso, é o primeiro pódio da carreira dele, terceiro lugar nessa corrida, mas valendo 15 anos de esforço. Todos esses anos dentro da Fórmula 1, mesmo sem pódio, você me pergunta como. Esses dias eu postei no meu Instagram a filha dele falando o nome de todos os pilotos da Fórmula 1 e hoje eu não pude deixar de postar a filha dele vendo ele na TV levantando o troféu, que, uma aspas aqui, gente, é um troféu de Lego. Gente, poderia ser um de Lego também, mas só um de Lego? E o primeiro lugar ali até o Norris ganhou o troféu normal e o troféu de Lego, mas o segundo e terceiro lugar ganharam só de Lego. O Oscar Piastri até perguntou sobre isso na entrevista depois, o que ele achava, né, ter ganhado de Lego, que ele podia ter ido numa loja e comprado, e o Nico Hülkenberg foi muito gracioso falando sobre a filhinha dele também, dizendo que ela pode brincar com o troféu e tal. Mas enfim, não é sobre o troféu, é sobre Nico Hülkenberg, sobre a Sauber. Que festa, gente! Muitas parabenizações para ele. O primeiro a parabenizar foi o Verstappen, que deu uma acelerada para ficar lado a lado com o carro dele e acenar depois, quando eles pararam o carro. Foi cumprimentar o Nico Hülkenberg também, fez uma postagem no Instagram falando do Hülkenberg e falou o seguinte na postagem: "Uma corrida muito difícil para mim, mas um big congrats, uma grande parabenização para o Nico e para o seu pódio. Estou realmente feliz por você." Bortoleto, emocionante também, entrou ali no rádio para falar com o Nico Hülkenberg assim que ele conseguiu o pódio. Ele disse o seguinte: "Nico, é o Gabi aqui. Cara, você não sabe quanto estou feliz por você. Você é uma lenda. Honestamente, absolutamente insano o que você fez hoje. Vou te esperar no pódio." A transmissão, o Norris estava ali dando entrevista e apareceu o Gabriel Bortoleto correndo ali para se juntar à Sauber e comemorar. O tempo todo a Sauber pulando e gritando: "Nico, Nico!" Uma vergonha alheia aí pra família do Norris, que ficou tentando puxar Lando, Lando. Vergonha alheia. Porque o momento é dele, o momento é do Nico. E ele, em entrevista logo depois, disse o seguinte: "Eu não acreditava que chegaria no pódio até o último pit stop. Quando eu vi que tínhamos aberto uma vantagem para Lewis Hamilton, a pressão estava grande, a corrida foi intensa, mas não desistimos. Sabia que ele daria o seu melhor na frente da torcida, mas desculpa pessoal, hoje é o meu dia." Que
força de vontade. E quem reconheceu ele também foi a Mercedes, que é uma equipe alemã e sabia que a Sauber, a equipe suíça, não tinha champanhes para comemorar. Fez questão de arrumar uma bolsa, encher de champanhes e levou até o box da Sauber. E eles gravaram muitas coisas no online. Foi assim, todo o meu algoritmo hoje só me entrega memes, reels e vídeos, edits sobre a corrida do Nico Hülkenberg, sobre o pódio dele. E você imagina os memes que surgem sobre o Norris, não é mesmo? Porque ele ganhou a corrida e não adiantou de nada. Todos os edits são sobre Nico Hülkenberg. É um dia do Nico, cara. Todas as manchetes, todos os jornais, todos os Instagrams, o algoritmo, postagens, é tudo sobre Nico Hülkenberg. Carlos Sainz, que já foi parceiro do Nico Hülkenberg, também parabenizou e disse que nunca duvidou dele e mandou um abraço para aqueles que duvidaram. Nico Hülkenberg, que era o Palmeiras sem Mundial da Fórmula 1, não é mais. Tem sim um pódio e foi em Silverstone. Maravilhoso, que histórico, 75 anos da Fórmula 1, com um cara incrível desse para subir ao pódio. Nico Hülkenberg agora é o 9º no campeonato de pilotos. Piastri continua sua vantagem com 8 pontos, mas a Sauber, o que ela responde num momento como esse, como disse Tony Stark, nós temos o Hulk. E eu não duvido de nada da temporada de Fórmula 1 desse ano. Drive to Survive já tem um episódio pronto para a próxima temporada, incrível. Pode botar aí 2 episódios só da Sauber, gente, para falar do Bortoleto, para falar do Hülkenberg, que vai valer a pena. E sobre pontos, não posso deixar de mencionar que a Sauber, desde a Espanha, já fez 31 pontos, enquanto a Red Bull fez somente 29 pontos. Vemos aí realmente uma virada e a Sauber subindo aí de última colocada para a 6ª colocada no campeonato de construtores. Que reviravolta! As 10 primeiras colocações, então, do GP de Silverstone terminaram assim. Primeiro lugar, Norris. Segundo, Piastri. Terceiro, Nico Hülkenberg. Quarto, Lewis Hamilton. Quinto, Verstappen. Sexto, Pierre Gasly, que fez uma corrida incrível, um final de semana muito bom para o Pierre Gasly. Sétimo, Lance Stroll. Oitavo, Alex Albon. Nono, Fernando Alonso. Décimo, George Russell. E como falei, também o Leclerc ficou em 14º, se perdeu de Tsunoda, levou punição por encostar no Berman, ficou em 15º. Mas desculpa se eu talvez deixei passar alguma outra informação muito louca dessa corrida, que aconteceu tantas coisas, mas realmente o foco e o que todo mundo não deixa de falar é sobre o Nico mesmo. E eu queria ler um edit aqui para vocês, até para dar uma introdução para o meu vídeo da semana que vem, que diz o seguinte: histórico, um vovô que chegou na Fórmula 1 como grande promessa, mas nunca correspondeu às grandiosas expectativas, vai para a última equipe do grid, tem um início de ano difícil, ganha uma atualização do carro, fica mais competitivo, conquista o primeiro pódio de sua carreira e uma reviravolta histórica. O que Hülkenberg fez hoje foi cinema e é inclusive a trama do filme da Fórmula 1. Spoiler! Perdão, não avisei antes, mas se você gostou desse spoiler, desse vídeo e desse canal, dá um like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações se você não é inscrito e me ajudar a alcançar minha meta de 1000 inscritos até o Natal, compartilhando esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de Fórmula 1. Mas para a semana que vem, fique em paz, que eu trarei o vídeo de análise do filme da Fórmula 1 com muitos spoilers. Te dei aí mais uma semana para você correr para os cinemas para assistir. Como prometido, a enquete que eu deixei na aba postagens aqui falando qual a equipe poderia dar o pentacampeonato ao Max Verstappen em 2026 entre Aston Martin e Mercedes. A maioria, então, de votos foi na Mercedes, mas não deixe de votar, que você ainda pode mudar isso caso você não concorde. Vai lá votar. Agora, então, teremos 2 semanas aí de folga até o próximo GP, que será o GP da Bélgica. Eu vou trazer para vocês aqui também um vídeo sobre mais algumas regras um pouco mais intermediárias aí, para você que já assistiu meu vídeo antigo sobre as regras básicas e tá tentando entender um pouco mais ainda da Fórmula 1, você que é novo fã desse esporte, eu vou vir com mais um vídeo entre essas semanas até o GP da Bélgica para te ajudar ainda mais nisso. E não sei se você reparou aqui no meu cenário, mas eu tenho um Lego da Mercedes dessa vez, em homenagem a você,
Max Verstappen, que talvez vá para a Mercedes, Toto Wolff e seus planos usando Kimi Antonelli para jantar com Max Verstappen. Sim, essa semana sai um shorts ainda da construção desse Lego da Mercedes. Obrigado por você que esteve até aqui e viu todos os vídeos desse final de semana. Obrigado por você que tem apoiado esse canal e eu te vejo em breve. Um beijo, tchau!